E essa tarde, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral julgou vários pedidos de registros de candidaturas. Entre os processos, o do ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Suquita. Durante a sessão, o Pleno analisou as denúncias da Procuradoria Regional Eleitoral, que pede o indeferimento do registro de candidatura do candidato ao cargo de deputado federal, Manuel Messias Suquita Santos. De acordo com a Procuradoria, Suquita tem uma condenação criminal transitada e julgada pelo Tribunal de Justiça e, por isso, está com os direitos políticos suspensos. Outra justificativa apresentada é que o candidato também foi condenado pelo TRE por desvio de dinheiro e compra de voto na eleição de 2012. Além disso, ainda segundo a procuradora Eunice Dantas, Suquita também tem uma condenação pelo Tribunal Federal da 5ª Região por improbidade administrativa. O caso do Suquita é aquele que a gente está chamando hoje de inegibilidade chapada. Falta a ele uma condição de elegibilidade, que é os direitos políticos válidos. Ele está com esses direitos políticos suspensos, porque já tem uma condenação criminal transitada e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Então, ele já está cumprindo pena em relação a isso. Ele incide mais em 4 causas de inegibilidade pela lei da ficha limpa. Uma delas é a condenação criminal que ele teve aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, há mais de 13 anos de reclusão. Por conta disso, ele já está inelegível. Além disso, ele teve uma condenação por ato de improbidade administrativa, também confirmada pelo Tribunal Regional da 5ª Região. Nesse caso, ficou configurado que ele desviou da Prefeitura mais de R$1 milhão. E, além disso, ele teve mais 2 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. O advogado de defesa contesta as argumentações. A legislação eleitoral ela é muito clara ao exigir alguns elementos para que possa configurar uma inelegibilidade. A exemplo do ato doloso de improbidade administrativa, o dano ao erário, o enriquecimento ilícito. Então, nas razões da defesa, nós demonstramos que não há provas de nenhum desses elementos. Por isso que não deve incidir sobre ele a causa de inelegibilidade. Iniciada a votação, o relator, o juiz Marco Antônio Garapa, votou pela impugnação da candidatura e foi seguido pela maioria. Mas o juiz José Dantas pediu vistas do processo para analisar a matéria mais a fundo. Preocupado em cumprir o calendário eleitoral, o presidente do TRE, o desembargador Ricardo Múcio, concedeu o prazo de 1 hora para o juiz analisar o processo e fez um desabafo. Todos os processos relativos a este candidato específico são pedidos de vista, são precisos complicados, são esgotados os prazos. Desse, em outros não. Processos mais complicados do que esse. Não sou, e aqui não vai ter uma crítica. Aqui vai ser uma surpresa, porque não poderemos julgar. Reiniciada a sessão e após estudar o processo, o juiz José Dantas também seguiu o voto do relator. Com isso, o registro de candidatura de Suquita foi rejeitado por unanimidade, 7-0. A defesa já adiantou que vai recorrer da decisão. Ainda teremos acesso à íntegra da decisão, né? O julgamento está em andamento e assim que tomarmos conhecimento, vamos verificar qual recurso será manejado, que pode ser os embargos de declaração perante o próprio TRE para poder integrar a decisão ou sanar alguma omissão, contradição ou obscuridade, e após isso cabe ainda recurso ao TSE. A justiça foi aplicada como deve ser, a lei foi aplicada como deve ser. Se são essas as causas que a lei de inegibilidade entende como a pessoa fica inelegível, foi sim aplicada a lei. Ainda durante a sessão, o Pleno do TRE também deferiu os registros de candidatura de José Aguinaldo Neves Cunha e de Edivaldo dos Santos. Eles são suplentes do candidato ao Senado Federal, André Moura. O José Aguinaldo ele tem uma condenação criminal por crime ambiental e crime de usurpação de bens públicos. Ele continua, apesar de ele já ter cumprido a pena, mas ele continua inelegível porque essa condenação o deixa inelegível por 8 anos. E em relação ao segundo suplente, o senhor Edivaldo, é porque ele não trouxe a documentação necessária, no caso, certidões criminais, e por conta disso, e se entende que é uma condição de registrabilidade, ele não pode obter o registro também. O advogado Márcio Conrado, que defende José Aguinaldo, informou que vai analisar e verificar se vai recorrer da decisão. Nossa produção não conseguiu contato com o advogado de Edivaldo dos Santos.
Ainda durante o pleno, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, aprovou os registros de candidaturas de Eduardo Amorim ao governo do Estado e do candidato a vice Ivan Leite.